porque nós vamos falar de algo muito importante, que é o botijão de gás. Tudo bem, Edson? Seja bem-vindo, querido. O Edson, ele é CEO de uma empresa que está fazendo um trabalho muito inovador e que vale a pena você conhecer. Por quê? Algumas companhias de gás, elas permitem que nós tenhamos uma facilidade maior, uma rapidez no atendimento hoje, porque hoje antigamente você só comprava o gás quando passava o caminhão do gás. Hoje tem um monte de gente revendendo gás e muitas vezes você tem essa facilidade. Só que eles criaram uma maneira de facilitar ainda mais a sua vida, porque é pelo app que você compra, né? Sim, sim. Né, Edson? Explica para mim como é que funciona. Na verdade, nós desenvolvemos soluções de tecnologia para revenda de gás, para que ela tenha mais eficiência no atendimento ao cliente. Para aquelas pessoas que já atendem a gente diariamente. Exatamente, para que seja mais rápida a entrega, para que diminua o custo operacional, refletindo isso aí em menor custo no botijão para o consumidor. Então, daí uma revenda, um lugar onde eu costumo comprar sempre. Agora não é mais caminhão, mas é o carro do gás. Sim. Pelo app, eu posso fazer essa compra? Pode. Pelo entregadegas.com.br, você pode fazer o pedido de gás, solicitar, você escolhe diversas marcas, diversos tipos de botijões, o que você achar melhor para ser entregue na sua casa. Daí eu pedi para o Edson trazer o botijão, por quê? Porque tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas. Por exemplo, antigamente, como era da empresa que você recebia, então dava a impressão de que era mais seguro, porque você via o caminhão daquela empresa que é, vamos dizer assim, a que fabrica o gás. Hoje, como são outras pessoas que entregam, daí você fala, mas será que tem algum problema? Será que pode explodir o botijão? A gente vê tantos casos assim que realmente não é só o prejuízo material, mas também você coloca a tua vida e a vida da tua família em risco. Daí eu pedi para o Edson trazer, para nós já mostramos para você, mas não custa nada você sempre falar sobre isso. Edson, quando eu recebo o botijão, esse que você trouxe é um que eu recebo na minha casa, do jeitinho certo. Esse aqui é o botijão de gás de 13 quilos, né? Tá. É comum, normal, em toda a residência. E a segurança começa na compra. Você comprar de distribuidoras credenciadas à Agência Nacional do Petróleo. Tá. E isso, a gente já faz isso, né? Trabalha só com distribuidoras que são credenciadas. Vocês já são, então isso aí já dá segurança para o consumidor, tá? Então é uma das coisas. Outro fato importante que a gente tem que verificar é o lacre. O lacre. O botijão tem que estar sempre lacrado, né? Verificar se ele está lacrado. E daí esse lacre, ele vem inteirinho aqui. Ele vem inteiro, no caso aqui eu só trouxe... Você já tirou pra gente poder mostrar o restante. Pra gente... Mas na minha casa ele tem que chegar inteirinho. Inteirinho, e geralmente o entregador, quando ele é bem treinado, ele mesmo faz a troca. Então a gente tem que observar se ele tá realmente tirando esse lacre ou não. Tá? Então você tem que acompanhar, na verdade, essa troca. Exatamente, né? Sempre acompanhar a troca e olhar e verificar. Edson, tem alguma coisa que eu tenho que ver no botijão? O estado de conservação dele, você vê se ele tá... Se é um botijão enferrujado, se ele está muito tempo amassado. Não pode? Não pode, é bom evitar esse tipo de produto, né? E geralmente os bons distribuidores, eles já zelam pela qualidade justamente para entregar um bom produto para o consumidor. Por isso que é legal você comprar pelo app, porque quando você entra no app, você vai escolher a empresa que mais te agrade, mas você vai ter a segurança de que essa empresa é credenciada. Sim. Porque quando você liga na tua casa, vou ligar para a empresa tal, você recebe muitas vezes na tua casa, deve ter isso, eles deixam vários ímãs de geladeira, essas coisas mesmo na caixinha de correio, você pega numa emergência, você liga para aquele lugar, que é o primeiro que você vê. Não faça isso. Para isso existe em todo lugar do país, depois eu vou deixar o endereço eletrônico, porque em todo lugar do país você pode baixar o app, porque é regional, né? Em cada região vocês montaram... Exato, hoje nós estamos já em 18 estados, tá? A gente já atende diversas cidades do Brasil e através desses processos de soluções de tecnologia para a distribuidora de gás. Que é uma segurança maior. Exatamente. Daí, tirei... Isso tudo, o correto é que o entregador faça, né? O correto é sempre que o entregador faça. Hoje, outra coisa que nós temos que prestar atenção é em relação a uma das entregas onde o entregador entra na nossa residência, é o do gás. Por ser um produto pesado,
né? Não tem como você pegar. De alta periculosidade, então é um dos únicos entregadores que entra. Hoje você recebe uma pizza, você tem que ir até o portão para retirar a pizza ou até a portaria do prédio. Já o botijão de gás, ele é um dos entregadores. Então, o fato também de uma outra pessoa entrar na sua casa é um fato de segurança, de você estar atento para quem que você está pedindo esse botijão de gás. Por isso a importância desse credenciamento. Exatamente. Para que você não corra esse risco de deixar entrar na tua casa uma pessoa que um ladrão mesmo. Exatamente, não é? Exatamente. Fantasiado. Né? Daí, por exemplo, você recebe o botijão. A pessoa vai fazer isso. Certo. Verificou o lacre, está lacrado, o entregador geralmente ele vai tirar esse lacre. Tá. Para que ele possa fazer a instalação do botijão. Ele vai tirar do local o botijão antigo e vai colocar. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção também é sempre no regulador de gás e no prazo de validade do regulador de gás, tá? Eu não sei se você está vendo aqui, se consegue enxergar. Estão mostrando aqui já para você. 2023. Novembro de 2023. Exatamente. Como chama esse? É o regulador. Todo regulador tem uma data na parte de trás. Exatamente, que é para mostra a validade. Ele tem um prazo de validade de 5 anos. Isso eu tenho que comprar separado. Se eu não tiver botijão, eu compro separado. No mesmo lugar onde eu compro o botijão, eu também compro o regulador? Geralmente compro o regulador. Tá. O importante é a gente verificar, porque isso aqui faz parte da segurança do gás também, tá? Certo. Então, o regulador sempre no prazo de validade, ele ajuda a que seja seguro, que o produto fique mais seguro, tá? Tá. Sempre quando a gente for colocar, tá conseguindo pegar aqui, ó, sempre que a gente for colocar o registro, coloca de uma maneira sem nenhuma ferramenta, tá? Coloca ele tem que entrar bem tranquilo, sem força, apenas com a força da mão mesmo. E sem muita força. Não, tem gente que usa ferramenta para apertar. Não precisa, isso aqui danifica, já tem um encaixe, né? Exatamente, tem um encaixe. Então, aqui ele já está bem instalado, eu coloquei, e aqui eu vejo que ele está bem instalado aqui, ele não tá com folga nem nada, tá? Daí, é isso que eu tenho medo. Aqui do... Morro de medo desse negócio, porque dá a impressão de que tem horas que dentro da casa da gente fica um cheiro tão forte de gás. Sim, porque ele, no isso produto... pode acontecer? No produto é adicionado enxofre, e isso que dá o cheiro característico do produto, tá? Do GLP. Acontece de vazar, o que é bom a gente estar atento é nunca deixar próximo de ralos ou lugares fechados, porque ele acumula no chão. E ele é mais pesado que o ar, ele é mais denso, então ele acumula no chão. Ele acumulando no chão, qualquer atrito pode causar uma explosão ou um interruptor. Então, o certo não é deixar o botijão dentro de casa? Não, sempre do lado externo, é melhor. A recomendação é que ele fique do lado externo e afastado no mínimo 1,5 metro de ralos e lugares onde ele possa se acumular no chão. Tá? Ou gabinetes, né? Porque tem gente que gosta de colocar em gabinete fechado, então é bom que não fique em gabinete fechado. Certo. Tá? Outra coisa que a gente tem que analisar é a validade da mangueira. Ela também, não sei se vocês estão enxergando aqui, ó, 2024, tá? Essa aqui é a validade dessa mangueira. Certo, tá dando para ver sim. Exatamente. Ele também tem um prazo de 5 anos, assim como o regulador. Certo. Tá? Então o kit geralmente vem para esse período. Essas mangueiras, elas não são compradas em rolo. Ela tem um tamanho certo. Tamanho certo. É de 80 centímetros, 1 metro e 1,25 m. O que significa que não é para ficar emendando, para deixar maior, para ficar... Coloca no porão e fica aquela mangueira enorme. Não. Aí precisaria de uma instalação de cobre mesmo, uma instalação que é outra coisa que fazem, por exemplo, em apartamentos, exatamente. Essa é a distância correta que você precisa, na qual você precisa colocar para que fique longe do fogão, vamos dizer assim, exatamente. Uma distância segura. Outra coisa que um erro comum é passar a mangueira por trás do fogão. Então, por quê? O pessoal, por causa de espaço, acaba passando a mangueira por trás do fogão. Só que quando a gente começa a assar um bolo ou alguma coisa, aquece aquela parte, a parte traseira do fogão. E ela derrete essa mangueira, porque é uma mangueira de borracha. Tá. Então, isso é uma das coisas que mais causa acidentes, né? Ela acaba derretendo, vaza o gás, aí ele entra em contato com o fogo que está lá tá alimentando, né? E causa esse tipo de acidente também. E como é que eu coloco essa mangueira? Tem que ela sempre tá lateral, muito, né? Não, é encaixe, né? Só encaixe mesmo, encaixada, Edson. exatamente. Ela é encaixada, bem simples, e a gente coloca a abraçadeira aqui para fixar. Nada de e não apertar dar espaço. nada, então. Nada. A gente coloca a abraçadeira e aperta a abraçadeira aqui com... Aqui ela é especial. Com a mão mesmo? Não, aqui é com uma chave de fenda, tá? Aí eu faço a pressão, ela
vai ficar bem instaladinha aqui. Aqui ela já estaria pronta para uso, é só apertar aqui. Agora, se eu faço tudo certo, por que às vezes vaza? Porque eu mudo de lugar, por exemplo, eu posso dar uma soltadinha nessa mangueira sem perceber? Pode ser, você pode afastar, e ela vai mexendo, como ela é só encaixada, ela vai saindo, né? Ela sai desse... E como é que eu sei que isso e aí, que eu quero que você mostre? A gente também faz um teste, o teste sempre deve ser feito com água e sabão, tá? É detergente e água. Então a gente vai esborrifar aqui um pouquinho só para... Ah, é na parte de baixo, então? Sempre nas conexões. Opa. Oxi. Foi. Aqui. Aí a gente espirra um pouco de água e sabão. Se todo tiver, ao redor, e todo ao exato, redor. todo ao redor, todas as conexões. Eu posso também colocar aqui um pouco, porque aqui pode ser que ela vaze, se não tiver bem colocado, tá? E geralmente onde dá mais vazamento é aqui, na hora que a gente coloca o regulador. E ela começa a criar essas bolhas, né? E aí ela vai... Aí Mas você a bolha identifica. não é assim como nós... Essa bolha não é a bolha de que tá vazando. Não, é o vazamento ela faz uma bolha como se fosse uma bolha de sabão mesmo. Ah, daquelas que a gente brinca? Exato, de brincar. Ela começa a ela cresce, né? Ela vai crescendo com a má instalação do produto. E daí, se eu perceber isso, o que eu tenho que fazer? Chamar quem? O técnico, a própria empresa que te forneceu, pode ligar para ele e eles vão fazer essa troca, solicitar fazer essa troca desse botijão. O importante é sempre deixar ele em lugar aberto, né, enquanto ele estiver vazando, para que ele possa fazer a troca com segurança e não acumule esse produto, não vaze e acumule no chão em algum lugar. Outra coisa que eu quero te perguntar, a chavinha, toda vez que eu desligo o fogo, as bocas de fogo, eu tenho que desligar, entre aspas, desligar o fogão, virar a chavinha? Assim, é bom sempre a gente manter ela fechada. Só abrir quando tiver em uso, tá? Tá. Então, ela nessa posição aqui, ela tá fechada, porque ela tá atravessada, né, perpendicular. E quando eu coloco ela dessa forma paralela, é quando eu abro o registro. Então, quando ela está no sentido da mangueira, ela está aberta. Certo. Assim, ela está fechada. Cozinhou, tá? desliga. Cozinhou, é bom sempre desligar. Não precisa deixar. Evitar. Não precisa deixar. É bom evitar para que você tenha mais segurança, né? Então, daqui para baixo, você pode... Se aqui tiver sem vazamento, daqui para baixo ela vai estar bem segura, se tiver com a válvula fechada. Acho que é uma coisa importante, né, Edson, a gente falar que, na verdade, a gente não deveria nem mexer, né? Exatamente. Se a gente não mexer, dificilmente vai dar problema. Exatamente. É sempre bom ter um técnico, procurar que o próprio entregador faça essa instalação, solicitar para que ele faça, ele tem uma habilidade técnica, ele é treinado para isso, para esse tipo de situação. Então, ele mesmo, às vezes, identifica um vazamento, um problema no botijão, na mesma hora que ele identificou, ele já troca e faz a troca no mesmo momento. Esse botijão não fica lá para que o consumidor corra riscos ou qualquer coisa parecida. E outra coisa importante também que o Edson destacou para a gente é o fato de você olhar o estado geral do botijão. Então, se tiver muito enferrujado, muito batido, muito amassado, você mesmo você não precisa nem aceitar. Você liga na hora lá e fala, eu estou pedindo outro porque é isso, não é verdade? Exatamente. Tem que ter essa liberdade. O próprio entregador, ele vai com um caminhãozinho, então ele tem diversos botijões dentro. É só solicitar para ele que ele volta com o botijão e traz o melhor. Edson, o botijão tem prazo de validade? Tem. Ele tem um prazo de validade. Aqui no caso, esse aqui tem até 2028 e ele passa aí por uma... também? Exatamente, ele tem aqui, ó. Olha o tamanho, esse é bem grande, ó. Ele já foi requalificado, esse botijão, ele tem essa ferradura, 2028. né? 2028. É cravado aí, tá vendo? O teu também você tem que olhar para ver a validade dele. Mas quando geralmente vence, o que a gente faz? As companhias, elas já se preocupam com isso. Elas são obrigadas a requalificar esse botijão, colocar ele no mercado requalificado quando está dentro do prazo de validade. Dificilmente um consumidor vai pegar um botijão vencido ou vasilhame, tá? Não, mas eu digo assim, quando vence, o que eu tenho que fazer? Chamar a companhia, entregar esse e comprar outro. Exatamente. Tá. Outra coisa, quando começa a acabar o gás, começa a mudar a chama. Isso também é perigoso? Não convém deixar acabar mesmo até o talo? Não, isso não tem problema nenhum. Na verdade, ele diminui, né? Então diminui a pressão. Então, em consequência da diminuição de pressão, ele vai queimar um pouquinho mais amarela, a chama um pouco mais amarela. Mas não é risco? Não tem risco. Uma coisa que acontece muitas vezes, a gente coloca o botijão e ele tem uma chama amarela. Os bicos do fogão, eles têm uma entrada de ar. Essa entrada de ar, ela é justamente para que a chama queime azul. Às vezes a gente fazendo um leite ou alguma coisa com gordura, entope essa entrada de ar.
E quando entope essa entrada de ar, essa chama fica amarela. E aí você acha que é o produto, que é o gás. Tá acabando até. Ou, exatamente. Mas na verdade é só a entrada de ar que está entupida. Então a manutenção do fogão, das bocas de fogão, é muito importante a gente sempre manter limpa e bem feita essa manutenção. Outra coisa, muitas vezes a gente liga o forno, por exemplo, e como tem alguns que são automáticos e outros que não são. Sim. Daí você acha que ligou e não ligou. Se você ligar, ou mesmo a chama, ou mesmo no forno, e não ligar, isso pode acarretar um problema sério de explosão. Pode sim. Tem que ficar de olho, né? Exatamente, porque ali ele acumula o gás num lugar fechado e aí pode causar uma explosão, né? Então, o ideal sempre é que você abra a tampa, deixe primeiro aquele ar que está lá dentro, aquele gás circular, sair daquele recinto, né? Você liga o forno e certifica de que está ligado, a chama está ligada, né? Você tem que se certificar mesmo que está ligado. Aí ela estando ligada, você fecha e dá continuidade ao que você ia fazer, né? A cocção. Outra coisa, o lugar onde eu deixar esse botijão, tudo bem, vamos dizer que é do lado de fora, você falou que tem que ser aberto e tal, mas eu vou limpar aquele lugar. Vamos imaginar que seja um lugar que, dependendo do lugar que é, você tem que limpar. Sim, sim. Tem algum tipo de produto, de material que a gente não pode utilizar? Não, geralmente não. Os produtos de limpeza, normalmente, não tem problema. Não tem problema. Pode utilizar todos os produtos, isso aí sem problema. Não tem nenhuma reação química com o gás. Tá? Só cigarro que chama, não sei, acende, mas também não vamos brincar com a sorte, né? Não, nunca fazer teste de vazamento com isqueiro, né? São coisas que, às vezes, tem algumas pessoas, e eu já vi isso, que querem fazer teste de vazamento com isqueiro. Então, isso é muito perigoso. Isso não pode. Evitar, nunca fazer isso, sempre com água e sabão. Edson, adorei nossa conversa. Muito obrigado. Olha, o Edson, vou deixar os contatos. Lá pelo site já dá para saber como é que faz para baixar o app, tudo direitinho? Sim, tem tudo lá. E pelo próprio site também pode fazer o pedido para quem que não quer baixar nem nada, pode fazer o pedido direto pelo site. Entrega de gás, muito fácil também, Sim. né? Entregadegás.com.br. No site você tem todas as informações. O atendimento já acontece em 18 estados, então são centenas de cidades. Com certeza tem uma aí perto da tua casa. Você entra no site, como o Edson explicou, se você não quiser baixar o app, se tem essa dificuldade, vai fazer sempre o pedido da sua casa mesmo, lá no site você vai colocar o estado em que você mora e vai ter todos ali os cadastrados para que você possa receber na tua casa. Atente sempre para todas essas especificações, mas os cadastrados lá na entregadegás.com.br também já são verificados e são autorizados. Então você tem uma tranquilidade maior na hora de fazer a tua encomenda. E também pelo WhatsApp, pelo Instagram, aliás, você conhece melhor o trabalho deles, que é A4Gás? AH. Agás. Agás.com. Agás, certo? Exatamente. Olha a letra desse menino. Fala pra mim o que eu falo. É quase uma coisa para adivinhação. Agás, para que você tenha também mais informações. Olha, é o seguinte, eu acho importante mesmo que você... Porque gás é muito perigoso, né, Edson? Tem que ter todos os cuidados do mundo, né? Sim, é um combustível, né? Então, é um combustível armazenado. Então, a gente tem que ter muita atenção a esse tipo de produto em casa. Obrigada, viu, Edson? Muito obrigado, uma alegria ter Keila. você aqui.